de Dandadan e Momoyase desaparece completamente. Yuki Nobutatsu prova pra todo mundo que esse mangá é sim uma das melhores coisas já escritas nos últimos tempos. Fala, meus delinquentes, como vocês estão? Sonark Animes aqui falando. Antes, é claro, da gente ir direto pro conteúdo, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada amaldiçoada no botão do like, no botão do hype, que me ajuda bastante. Como que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, ainda mais depois que saiu o capítulo 209 dessa obra maravilhosa. É um capítulo com pouquíssimas palavras, mas prova que o nosso queridíssimo Yuki Nobutatsu não precisa nem se comunicar com palavras. Os quadros do mangá dele falam por si só e são quadros extremamente maravilhosos. Eu lembro que a última vez que a gente viu quadros tão impressionantes assim em relação a Dandadan foi por volta do capítulo 99, quando deu início à batalha contra os alienígenas da raça cor. Esses capítulos estão maravilhosos e, pelo visto, já encerrou aquele processo do anime que eles tinham de replicar as coisas que aconteciam na segunda temporada, até porque a gente está muito perto e eles não precisam fazer aqueles capítulos de muletas, digamos assim. Eu sei que você está curioso para saber o que está acontecendo nesse capítulo. Fique você sabendo que, infelizmente e felizmente ao mesmo tempo, Momoyase teve a sua maldição completamente quebrada, mas de uma forma completamente interessante que vai dar diversas teorias para esse canal maravilhoso. Sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo. Esse capítulo começa com o título 209, Sozinha. Simplesmente isto é o título do capítulo. Vemos o yokai alienígena Sapinho Castelo / Camaleão sendo completamente destruído. A criatura tem diversas explosões por todo o seu corpo e ele é completamente feito em pedacinhos, não resta absolutamente nada do indivíduo. Vemos que, diferente do que a gente imaginava, Yuki Nobutatsu não seguiu o óbvio, não utilizou as pipas das bifidobactérias e simplesmente decidiu optar em utilizar os poderes de Momoyase para proteger tanto ela quanto Vamola dos escombros e das explosões constantes que foram feitas para destruir o castelo completamente. A gente nota que de Momoyase continua exatamente igual, da mesma forma que sempre foi, extremamente poderoso, seguindo, é claro, pra gente o livro de Dandadan Daizukan, que mostra que Momoyase tem o melhor poder defensivo de toda a série. Após diversas explosões constantes, vemos completamente o castelo indo abaixo e nada mais e nada menos que Momoyase caindo no chão completamente sozinha. Momoyase, em volta de mato pegando fogo, simplesmente diz que aquilo está quente demais, até que finalmente a personagem olha em volta e se dá conta que finalmente derrotaram todos os inimigos. Mas notem um detalhe, tá? O nosso queridíssimo Enenra foi arremessado para longe há poucos capítulos e ele não aparece em local algum enquanto Momoyase olha em volta de onde ela está. Momoyase para mais algum tempo para olhar em volta e finalmente se questiona: o que diabos é isto? O lugar ao redor do castelo era realmente desta forma? Momoyase finalmente se dá conta que, após destruírem aquele alienígena camaleão, simplesmente a cidade inteira gigantesca que tinha em torno do castelo de Shimane começa a se transformar em um imenso campo de arroz. A gente nota diversas partículas do espaço vazio se desfazendo constantemente e Momoyase simplesmente diz, olhando aquela cena: pera aí, a cidade também fazia parte da camuflagem? Aqueles alienígenas malditos. Ela então percebe que está completamente sozinha, começa a gritar constantemente pelo nome de Vamola, até que finalmente se dá conta. No caso, a personagem está sem a utilização do seu traje e não consegue reconhecer ela, independente da quantidade que Momoyase chame Vamola. É impossível, no caso, ela ser reconhecida nesse momento. Momoyase continua pedindo para Vamola não deixar ela para trás, e ela se dá conta que, pelo fato dela estar extremamente pequena, ela não consegue enxergar muito ao longe, então ela não consegue ver a direção que a Vamola está nesse exato momento. É algo interessante que, para nós também, Vamola não aparece em quadros nenhum desse capítulo. Alguma coisa aconteceu com a personagem, simplesmente ela desapareceu do mais absoluto nada. A gente tem umas sequências extremamente bonitas dos quadros, onde constantemente Momoyase se depara com a mais absoluta solidão. A personagem se depara com inúmeros campos de arroz, como eu mencionei para vocês, uma rua completamente gigantesca, e fica parada somente
olhando pro nada. A personagem então lentamente vai se dando conta de alguns sons e algumas características diferentes que permeiam seu corpo. Uma espécie de brilho começa a sair constantemente da personagem. Momoyase então fica olhando constantemente pro céu enquanto se questiona se está tudo bem com as pessoas que ela se importa, se está realmente tudo bem com Seiko Ayase e se ela chegou no hospital a tempo. Afinal de contas, ela também consegue perceber o tempo passando constantemente. A gente nota que a lua começa a mudar constantemente de posição. Aí que entra pra gente uma coisa interessante, tá? Geralmente os serponianos, eles utilizam a lua para se camuflar e observar todo mundo. Só que a questão aqui talvez seja os serponianos, mas talvez seja também a simbologia da passagem do tempo. No caso, quando a lua estava no céu, no ponto mais alto significaria meia-noite, e agora o tempo já está passando, interrompendo Momoyase de conseguir quebrar a sua maldição. Momoyase então fica se questionando constantemente que horas deveriam ser, até que finalmente a lua indica que já está próximo das 3 horas da madrugada. Momoyase então começa a chorar constantemente enquanto diz: já deve ter acabado o meu tempo, afinal de contas. E eu vou ser sincero com vocês, rapaz, que dorzinha que dá no coração, tá? De quem faz o resumo completo do capítulo, quando vemos nada mais, nada menos que Momoyase chorando constantemente. Momoyase, pra você ter uma noção, chora tanto que ela chega a se lembrar até mesmo do rosto do maldito do Quinta Sakata enquanto diz: me sinto tão sozinha, a única coisa que eu quero é voltar para casa. Vemos que nas suas lembranças, ela mantém constantemente o rosto das pessoas mais importantes para ela desde o início dessa obra. A gente nota que o Zuma não está em nenhum momento nas lembranças de Momoyase. Então, graças a Deus, não teremos aquele relacionamento desgraçado que o Yuki Nobutatsu tenta vender pra gente constantemente. Mas, infelizmente, é claro, temos Quinta Sakata como uma espécie de importância, digamos assim, para Momoyase, mas notamos uma coisinha diferente aqui, tá? A gente não tem ninguém relacionado à escola da personagem e nem aos personagens recentemente adicionados. No caso, a Yukishiro e a enfermeira Queen. Então, talvez porque Momoyase não tenha muito relacionamento com eles, mas percebemos quem são as pessoas que a personagem se preocupa mais de todos os que estão presentes aqui. Infelizmente, até o Quinta Sakata, como eu mencionei para vocês. Finalmente, então, algo começa a acontecer. Aquelas mesmas partículas de energia que saía constantemente do corpo de Momoyase começa a sair em altíssima velocidade. Até que de um instante para o outro, não surge absolutamente nada. Em mais um painel completamente maravilhoso, Yuki Nobutatsu deixa somente partículas de energia da personagem indo em direção ao céu, indo em direção ao luar, deixando pra gente somente lembranças do que foi a protagonista dessa obra. Mas como Momoyase é protagonista do mais absoluto nada, no mesmo local surge um homem um tanto quanto misterioso. E depois do passar do tempo, vemos uma procissão gigantesca com diversos homens um tanto quanto misterioso. Muitos deles utilizando aquela mesma roupa de sacerdote que foi apresentado pra gente no início do mangá de Dandadan. O homem do corpo principal, ele carrega uma espécie de bastão e uma espécie de embarcação pequena, exatamente igual tem no mito de Momotaro, a criança nascida do pêssego. Dá pra gente ver que pelas máscaras do personal ele simboliza algum deus, e se for pra me chutar, seria nada mais nada menos que o próprio deus Okuninushi. Finalmente, a procissão misteriosa vai lentamente caminhando em direção a Momoyase, até que o homem diz com uma voz extremamente grossa: será que ela estaria por ali? A criatura misteriosa então se abaixa e diz: peço-lhe para que suba aqui, não tema, está tudo bem, seus dois amigos já concluíram o que precisava ser feito. O homem misterioso então abaixa a pequena embarcação em direção a Momoyase e diz: agora é a sua vez. Eu vou ser sincero com vocês, eu sempre elogio os painéis do Yuki Nobutatsu, mas na minha visão, esse é um dos melhores painéis já desenhados por todo esse autor do mangá. A gente percebe um enorme santuário dentro do santuário de Shimane, talvez em outra dimensão, a gente não tem explicação exata do que é, mas percebemos
diversas montanhas em volta do local completo, até que finalmente vemos o homem misterioso se aproximando para a sessão de ritual. Ele lentamente introduz a pequena embarcação dentro da água e o homem misterioso empunha um martelo de madeira em suas mãos. Ele então bate na embarcação algumas vezes e do mais absoluto nada, uma gigantesca onda de água começa a emergir do local. Vemos diversos sacerdotes pegando algumas espécies de tecido e oferecendo em direção a um ser misterioso. E finalmente temos revelado que graças a todo esse ritual, Momoyase voltou mais uma vez à sua estatura completa. Finalmente acabou todo o nosso sofrimento. E é claro, né, em um painel extremamente bonito, o capítulo se encerra exatamente aí. Gente, o que eu vou falar desse capítulo? Ele foge muito do óbvio, é um capítulo extremamente interessante porque não tem muitos diálogos, a gente consegue montar a história, e esse fato do Yuki Nobutatsu apagar Momoyase é como eu sempre venho falando pra vocês desde que eu comecei esse canal fazendo os resumos de Dandadan. A gente acompanha a história com ponto de vista geral, e a gente só conhece o que a gente vê na história porque a gente está vendo. Eu sei que é meio óbvio eu falar isso, mas a genialidade do Yuki Nobutatsu ao fazer a personagem desaparecer diante dos nossos olhos, mas ela ainda estando lá, mostra aquele mesmo princípio que eu sempre falei pra vocês, que nós também somos enganados dentro de Dandadan. A gente tem um convívio ao mesmo tempo com os personagens. É uma imersão que eu vou ser bem sincero com vocês, eu não vi em nenhuma outra obra. A gente tem aquelas coisinhas dos segredinhos dentro do mundo dos animes, que às vezes o personagem fala baixinho ou cochicha no ouvido do outro, depois a gente descobre, só que em Dandadan isso é mostrado pra gente de formas diferentes. Quando o personagem falou que todos esqueceriam de Momoyase, literalmente todos, até mesmo quem acompanha o mangá, e isso é uma das coisas mais interessantes já feitas. Para vocês podem ser só o personagem desaparecendo diante dos nossos olhos, mas ele levou ao pé da letra que todos esqueceriam de Momoyase. E aí libera pra gente mais algumas teorias. Primeiro, o que é aquela questão da lua? Quem é esse ser misterioso? Porque ele fez o mesmo processo da quebra de maldição da Momoyase, seguindo as características do deus assistente do deus Okuninushi, que acabou desaparecendo, que também tinha a mesma estatura da Momoyase. São mistérios extremamente interessantes dentro do universo de Dandadan. Mas eu quero saber da sua opinião, o que você achou desse capítulo maravilhoso? Tá ansioso pro capítulo 210? E finalmente, teremos ou não teremos a declaração de Momoyase e Ocaron? No mais é isso, não esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela dedada amaldiçoada no botão like, no botão do hype, que me ajuda bastante. Estou na Arquinges. Tchau!